Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. A gente já vem falando aqui tem um tempo. É preciso ouvir a voz de quem já tem experiência no enfrentamento e adaptação aos climas. É preciso ouvir quem já convive nos semiáridos. É por isso que o Centro Sabiá realiza o intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas. Uma troca que dura 12 dias em pleno semiárido com representantes de 3 países latino-americanos que vêm visitar comunidades rurais e entender mais sobre a convivência com o semiárido. Entre os dias 28 de outubro e 8 de novembro, 11 representantes de El Salvador, Guatemala, Colômbia estiveram aqui em Pernambuco e Paraíba, participando de um intercâmbio que é internacional. 12 dias para visitar comunidades rurais e conhecer de perto práticas como o uso de cisternas, reuso de águas, feiras agroecológicas. Intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas, um passo à frente para olhar para o nosso futuro. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast de toda semana. Então, para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem mais de um debate por aqui. Ainda não segue por quê? Segue aí. Intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas. Um passo à frente para olhar para o futuro. E aí, bora falar desse futuro? Quem conversa com a gente aqui hoje é a juventude, herdeira desse futuro. Quem está aqui com a gente é a Adailma Ezequiel, que é uma jovem agricultora experimentadora, militante sindical, membro da coordenação executiva e política do Polo da Borborema, da Comissão de Juventudes Camponesas do Polo da Borborema e da Rede de Juventudes da Asa Paraíba e também da ANA. Também com a gente, Edson Galdino. Edson, que faz parte da coordenação executiva do Movimento de Juventudes do Polo da Borborema, da coordenação executiva do Polo da Borborema e é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Esperança. Ele é estudante de agronomia e integrante da Rede de Juventude da Asa Paraíba. Edson, Adailma, muito obrigado, viu, por aceitarem nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui, né, nesse momento e falando sobre realidade. Eu não vou usar falando sobre futuro, porque a mudanças climáticas, o efeito das mudanças climáticas já não é mais futuro. Hoje ela é realidade, né? É então, quanto isso é importante a gente estar debatendo esse tema e trazendo, né, principalmente para nós jovens, a importância de estarmos pensando em como estarmos. Eu acho que não é mais em soluções para mudar essas mudanças, mas soluções para conviver diante dessas mudanças, né? Mas com consciência que o avanço dessas mudanças isso depende muito da nossa prática, da nossa ação nos dias de hoje. Perfeito. É isso mesmo. E a gente poder trocar experiências, né, com jovens de outros semiáridos, né, até de outros países, é de fundamental importância para essa juventude que vem construindo estratégias de convivência, assim como a Adailma traz, mas também olhando para a questão da sucessão, né, da sucessão rural e da sucessão dos movimentos também, porque é importante a gente cuidar da nossa produção, mas também é importante a gente lutar, né, por políticas públicas e a gente estar em espaços onde se construam essas políticas que venham, né, favorecer a permanência da juventude no campo e também de convivência com esse semiárido que vem sofrendo, né, já os efeitos das mudanças climáticas. Perfeito, é isso. É muito bem colocado por vocês. Para a gente entender melhor, para quem está nos ouvindo entender melhor desse intercâmbio, como é que aconteceu essa troca? O que foi esse intercâmbio? Bom, o Centro Sabiá, ele já é parceiro nosso, né? Já há algum tempo, né? Já vem aí de uma caminhada. Então, esse intercâmbio, ele acontece aí no estado de Pernambuco e ele vem para Paraíba
para fechar essa jornada, né, de 12 dias aqui na Paraíba. Então, aqui a gente se articula para que a gente possa apresentar um pouco das nossas experiências, né, em relação aos nossos eixos temáticos de trabalho e como a juventude ela tem se inserido em todo esse processo. Né? Então, a gente começamos conhecendo a experiência do sindicato dos trabalhadores rurais de Lagoa Seca, né, onde os jovens de lá receberam os jovens que vieram da América Latina, mas também alguns jovens que vieram aqui de estados vizinhos nossos, né, aqui do Brasil, apresentando um pouco da experiência e da organização. Em seguida, a gente se dirige à cooperativa, né, a nossa cooperativa Coop Borborema, para também poder falar um pouco das estratégias e organização da comercialização, né, onde a gente fala dos nossos beneficiados, e lá também a gente faz um panorama mais completo do trabalho que é desenvolvido no território a partir dos eixos temáticos, né, das sementes, do tema do acesso à água, da auto-organização da juventude, e sempre trazendo a juventude como a centralidade ali naquele momento, né? Nossa. Por estar envolvido em toda essa rede. E também a questão dos fundos rotativos solidários como uma das principais ferramentas de organização dessa juventude, desse trabalho, do movimento de juventude que acontece aqui no nosso estado e no nosso território. Que massa. E uma troca de saberes, né, com quem já convive com os climas extremos, para países que também enfrentam ou começam a enfrentar, né? Aí eu pergunto, Adailma, faz sentido vir aqui até o semiárido para discutir clima? Faz sentido não, ele é importante essa troca de experiência, né? Como você bem coloca aí, é uma troca de experiência entre países que passam pela mesma situação. Estamos falando da América Latina mesmo, no geral. Então, isso é importante. Não é a primeira vez que acontece esses intercâmbios, né? É importante ressaltar que nós já tivemos, em outro momento, intercâmbio, que foram jovens daqui, do Brasil, né, de alguns estados, visitar a América Latina, lá na Colômbia, não lembro bem o nome da cidade, mas no outro país, né? E essa troca de experiência ela é fundamental para a gente jovens, né? Porque a gente vai conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, mas que convivem com a mesma realidade quando a gente trata da questão do clima, né? Então, assim, essa troca de experiência ela é muito importante. E para a gente que vive no semiárido e na situação que nós vivemos hoje, falar sobre a questão das mudanças climáticas, ela é de fundamental importância para a gente. A gente trabalha com produção de alimentos. Então, falar de mudanças climáticas é importante, porque a mudança climática ela interfere diretamente nessa produção de alimentos. Né? Então, a gente entender quais são as estratégias que a gente utiliza, né? Quais são os métodos que a gente está usando nessa atualidade para produzir produtos, né? Produzir alimentos de qualidade, produzir alimentos de verdade, não só produzir, mas comercializar, estar aí no comércio, isso é importante a gente entender. E essas trocas de experiência a gente sempre traz, né, que é muito rico para a gente, enquanto jovem, conhecer como é que o outro jovem está trabalhando nos seus territórios, está conseguindo a estratégia de produzir mais e produzir melhor, né, de se manter, como o Johnny traz, né, se manter, a juventude se manter nos seus espaços de pertencimento. Então, esse momento para a gente ele é riquíssimo, né, não só receber os jovens, mas também a gente ir até esses países, né, dialogar, conhecer mais de perto, e dizer que é de fundamental importância a gente falar. No início do ano eu tive em um congresso que teve em Brasília, falando dentro do Conselho Nacional, né? E aí trazia esse tema, né, das mudanças climáticas. E foi exatamente na época que aconteceu tudo aquilo no Rio Grande do Sul, e isso era o tema do momento. Né? E a gente trazia na nossa fala que o que aconteceu foi só um efeito das mudanças climáticas, que há muitos anos já estavam aí e que já eram falado que a gente passaria por esses processos, mas que a gente não percebia, né? Porque hoje, quem está na roça sabe,
porque o sol está muito mais quente do que Pois antes. É, exatamente. A evaporação da água acontece muito mais rápido do que antes. Sim. O período de inverno é muito menor do que antes. Né? Então, isso é mudanças climáticas, e quanto é importante a gente estar trazendo isso. E isso é interessante, né? Porque, assim, para muitos lugares, tanto no Brasil quanto fora, é como se fosse uma novidade, né? Assim, eita, tá acontecendo isso tudo, e aí, o que a gente faz? Quando, na verdade, os nossos semiáridos, o nosso semiárido, a nossa caatinga, convive, né? Essa foi a palavra que você usou e acho que ela é muito importante, né? Convive com esses climas há muito tempo, mas já sente a mudança também, né? Exatamente. Convive com essa situação há muito tempo, mas que vem se agravando, né? E quando a gente dialoga isso com a gestão, com pessoas que estão ali, que podem estar trazendo políticas públicas, né? É importante a gente ressaltar que o primeiro a sentir essas mudanças somos nós. Isso, perfeito. Né? Somos nós agricultores, são nós camponeses que estão ali no campo, que sentimos na pele no dia a dia, são as pessoas que moram nas favelas, em lugares muito apertados, que sentem isso no dia a dia. Não é uma pessoa que está no seu escritório, que está no ar-condicionado, que sai da sua sala com ar-condicionado e entra num carro com ar-condicionado, vai para a sua casa com ar-condicionado. Quem sente na pele somos nós. Né? Então, é importante a gente trazer isso e entendermos que precisamos construir políticas públicas, né, que traga a importância e a preservação do meio ambiente, para que a gente não venha sofrer cada dia mais com o aumento dessas mudanças. Precisamos aprender a viver com as mudanças, sim, mas para isso a gente precisa de política pública que possa fazer com que a gente permaneça nesses espaços, produzindo, né, comercializando, mas de forma digna. Não que a gente tenha, né, que mudar literalmente o nosso meio de produção, o nosso meio de vida, porque as mudanças vai chegar a um certo ponto que a gente não vai conseguir mais permanecer no campo produzindo. O famoso ponto do não retorno, né? Chegou aqui... Exatamente. A produção não vai ser mais autossuficiente, nem para o meu sustento, quanto mais para a comercialização, né? Então, que a gente possa também estar aí cobrando, né, dos governantes, cobrando do poder público, política pública de permanência, né, de permanência da população do semiárido dentro dessa nova roupagem que tem a mudanças climáticas, que é tão castigante. O semiárido já tem esse tido lá fora como um local muito quente, né, muito seco. E mas agora vai piorando, né? E agora vai piorando. Mas a gente aqui eu sempre digo que o semiárido é um lugar vivo, que tem muita vida, que tem muita experiência, que é lindíssimo, mas a gente precisa, sim, olhar para esse espaço que já é quente, né? Já é quente por natureza, a gente precisa entender que o que está acontecendo hoje, o aumento da temperatura, a escassez de chuva e tudo mais, isso vem de um processo que o clima vem enfrentando, né? Então, a gente precisa estar trabalhando isso aí dentro das nossas organizações, desse nosso movimento de juventude também. Edson, é uma troca até da autoridade para quem fala do tema, né? Um microfone aberto para quem mais é afetado pelos climas extremos. Faz sentido puxar a atenção, essa responsabilidade, né, para dentro do nosso semiárido? Vale muito a pena. Eu não diria que muita, mas acho que em sua totalidade, as mudanças climáticas, elas são de responsabilidade nossa, né? Nós que estamos aqui vivendo em meio a tudo isso, a gente papel nosso e é dever nosso a gente poder estar dialogando, né? Isso dialogando com sociedade civil, mas isso também está dialogando com as pessoas que estão com o poder da caneta na mão, como a Dailma traz, que muitas vezes têm aberto portas, né, para que o grande latifúndio, para que os grandes proprietários, grandes empresas venham se apropriar de recursos naturais que são nossos. É como se viessem de fora, deixam a conta caríssima para a gente pagar. Como assim? Para a gente pagar, entendeu? E a exemplo disso nós temos os grandes empreendimentos eólicos, sim, que hoje perfeito. É uma luta travada, né, aqui no nosso território, que a gente está aí nessa batalha para travar, de resistência, né, para que que o nosso território, para que nossas comunidades não sejam invadidas, né, e a gente venha a sofrer o que muitos municípios, o que muitas comunidades em outros territórios já vêm sofrendo, né?
E por que eu estou dizendo isso? Isso que você traz. Eles chegam, eles fazem e depois quem paga a conta somos nós. Porque quando ali parou de produzir, quando trazer o exemplo da torre, né, do aerogerador não serve mais, cai, o lixo fica ali. Aquele espaço que aquele aerogerador ele foi instalado, jamais ele irá produzir novamente, né, porque tem todo um contexto ali, né, de empobrecimento e até morte desse solo, porque nós sabemos que a terra é viva, Isso, né? perfeito. E para que ela produza, ela precisa estar saudável. Então, a partir do momento que não é cuidado, que essa terra ela não é cuidada, não é preservada, ela não vai mais produzir. E quem é que está ali? São os povos, são os camponeses, né? Então, isso é uma questão que é muito séria e a gente precisa continuar debatendo, discutindo, para quem está com a caneta, para quem tem o poder do microfone, né? E tem esse poder de influenciar. Então, se existe uma conscientização com essa conversa, né, de desenvolvimento, de progresso, a gente está aqui dizendo assim, ó, vamos ver que progresso é esse, vamos ver que desenvolvimento é esse, e vamos ver quem é que vai ser beneficiado com tudo isso, né? Então, é de responsabilidade nossa a gente poder continuar preservando, a gente poder continuar discutindo. E lutar pela juventude mesmo, né? Porque assim, é olhar pra frente e dizer o que é que vai ficar pra vocês, jovens do semiárido, né? O que fica dessa conta paga? Vai ter espaço pra produzir? É uma discussão urgente, na verdade, né? Exatamente. A Dailma sempre traz em suas falas que hoje muitos de nós somos jovens sem terra. A gente tem disputado pequenos espaços de terras com as nossas famílias, com os nossos pais, né? Infelizmente, ainda é muito raro um jovem ou uma família que tenha uma propriedade maior, que o jovem tenha ali um espaço maior para produzir, para criar, né? Então, se hoje a gente já olha para isso como um desafio, imagina futuramente se esses empreendimentos, se essas ameaças chegam e tomam conta do nosso território, das nossas comunidades. Então, assim, o que fica? Aonde fica a questão da sucessão rural? Então, é uma discussão que é complexa, mas que ela é muito necessária e não pode deixar para amanhã, é uma coisa para agora. Pensar em soluções climáticas precisa ser o futuro para o nosso semiárido, mas é mais do que o semiárido. O mundo inteiro vira os olhos agora para as soluções climáticas, para as mudanças climáticas, e precisamos estar atentos e à frente nesse processo que tanto afeta a nossa caatinga, os nossos biomas brasileiros, e que também afetam a nossa América Latina. Vamos discutir? Fica aí que a gente faz uma pausa agora, mas volta já com mais discussões sobre o intercâmbio latino-americano, sobre soluções climáticas. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade? Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios? Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos? E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, à alimentação saudável, tratamento de esgoto. Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo mata. Diga não ao racismo ambiental. Uma campanha do Centro Sabiá. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta.
uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Adailma e também com Edson, os jovens que reafirmam, o compromisso e a luta política pelas soluções climáticas. E agora, em especial, no intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas que aconteceu em nosso semiárido. E que bom, que chegou esse intercâmbio também para poder trazer um pouco dessas discussões e colocar lá para fora, inclusive assim, para fora do nosso país, para nossa América Latina. Mas a troca de experiências, ela também é uma luta política, por terras e por espaço que a gente chegou aqui falando. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, também fez parte do intercâmbio, com a vivência para as pessoas saberem dessa luta por terras, Qual a importância de uma discussão que fale também de acesso à terra, de pertencimento, de ficar nessa terra, Adailma? Não, Johnny traz aí, que eu uso muito nas falas da questão do jovem hoje, e assim já era lá no passado, ser um jovem sem terra. Isso é histórico no nosso país, É histórico. Então, assim, aqui no Polo da Borborema, nossas bandeiras de luta, uma delas é a reforma agrária. Precisamos de reforma agrária justa, reforma agrária que possa favorecer a essa nova geração permanecer no campo, permanecer produzindo alimentos. Então, essa discussão, ela permeia não só aqui no Polo, mas no Estado, no país, e em toda a América Latina, porque a gente sabe que o que nossos antepassados herdaram foi uma parcela mínima de terra e que hoje eles tiveram suas descendências e não cabe naquele mesmo espaço, E aí a gente vê hoje, como o Johnny traz, a gente tendo de uma certa forma, uma reforma agrária inversa, apoiada pelos governantes, que é a invasão de grandes empreendimentos e grandes empresas aos nossos territórios. E aí a gente tem a experiência aqui do Polo, que é a luta contra os grandes empreendimentos de energias renováveis, mas a gente tem outros estados aí, a luta contra a mineração, a luta contra os grandes latifúndios. Então, infelizmente, a gente ainda vive numa disputa de terra muito grande. E você veja, Adailma, você fala que é um espaço tão pequeno para se dividir com famílias, e esse pedaço pequeno está sendo disputado por essas empresas grandes, mesmo esse espaço, que é menor. É uma luta injusta. Exatamente, é uma luta injusta. Então, nós levantamos essa bandeira de luta, em defesa do nosso território. A gente levanta a bandeira de luta enquanto juventude pela reforma agrária, uma reforma agrária que seja feita já, seja feita dentro, das realidades de cada território, de cada estado. Então, que nós possamos ter a terra, que é o mínimo que uma pessoa precisa ter para produzir alimentos, para sobreviver e para viver no campo. Então, a gente levanta essa bandeira de luta, e é muito importante, porque se a gente for, no momento desse troca de experiência, conversar, a necessidade da juventude aqui do território é a mesma necessidade da juventude aí de Pernambuco, da Bahia, ou melhor, de todos os estados, de toda a América Latina, A gente, enquanto juventude, a gente passa por esse processo, de depender, infelizmente, de uma reforma agrária que a gente bate, que também é histórica no nosso país e que não chega. Então, a gente está aí também lutando pelo nosso chão, pelo nosso pedaço de chão, pelo nosso canto de produção e de viver bem nas zonas rurais, no nosso cantinho, Porque nós só somos camponeses, nós só podemos ser agricultores, nós só podemos produzir se a gente tiver o mínimo, que é a nossa terra, Então, que a gente possa estar aí se somando, levantando essa bandeira de luta, para que a gente possa, enfim, quem sabe, ter uma reforma agrária, no nosso país. E falar disso, falar de terras agricultáveis, de produção de comida, eu trago de volta, esse tema da gente, que é o intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas. E aí eu te pergunto, Edson,
Uma das grandes defesas, né, pela solução climática é a defesa de uma outra forma de plantar, de produzir, de alimentar. A defesa de uma agricultura agroecológica, uma agricultura familiar. Né? Vocês estavam falando aí do agronegócio, vocês estavam falando de todo esse empreendimento de destruição. Estamos aqui para propor outra coisa, né? E aí eu te pergunto, Edson, existe espaço para falar dessa outra agricultura, de uma agricultura familiar, agroecológica, livre de venenos, também nesse intercâmbio? Com certeza. Esse é um dos assuntos assim primordiais, né? E quando a gente se soma a jovens e a pessoas de outros estados, de outros territórios e de outros países, a gente é uma injeção de ânimo e aquele sentimento de que não estamos só e de que não estamos fazendo errado, estamos fazendo certo e estamos unidos, né? Unidos por um só objetivo, né? A gente olha para o agronegócio, a gente olha para monoculturas e quando a gente vai para a nossa mesa, a gente vê que ali não tem só feijão, ali não tem só, vou usar o exemplo da soja, né? Ali existe uma diversidade de alimentos. E quem é que produz essa diversidade de alimentos? É a agricultura familiar, né? E discutir sobre segurança e soberania alimentar é discutir também em medidas de enfrentamento às mudanças climáticas, né? Então, a partir do momento que eu cuido da minha alimentação, que eu produzo uma alimentação saudável, eu estou cuidando do solo. E o solo é a mãe terra, né? E não é só para mim, não é só pensando em mim. Isso. Então, quando a gente abre esse debate, quando a gente vai trocar experiências, né, dentro dos intercâmbios que a gente participa, em especial esse que nós recebemos aqui na Paraíba ontem, né, e que ao trazer, ao tempo que a gente vinha trazendo as nossas experiências aqui no território, os jovens lá de El Salvador, lá da Colômbia, eles iam se identificando, a gente faz assim também, que massa. Né? A questão dos fogões ecológicos, né, de pensar numa estrutura, né, de fogões para as famílias que cozinham com lenha, mas pensar na questão da preservação, pensar num fogão que economize lenha, né, que não use tanta lenha. As tecnologias que vêm de dentro do semiárido, né, de dentro da nossa produção. Do semiárido, né, e construída por quem realmente entende a necessidade que é de preservar, de se ter o seu fogão, mas também da necessidade de preservar a natureza, porque é de lá que saem todos os nossos recursos, né? E quando a gente trazia, eles iam também colocando a experiência deles, né, lá em seus países, lá em suas comunidades. Isso é muito rico, porque para além daqui existe uma outra parcela, né, de pessoas que cuidam também desse recurso, né, que é natural, que é nosso e que é um bem comum de todo mundo. Olha, depois de todo esse intercâmbio, de todas essas trocas, para vocês dois, o que fica dessas visitas, da troca, do intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas? Eu acho que fica a esperança, né? Eu acho que a gente costuma dizer que muitos costumam dizer que a juventude é o futuro. Não, a juventude é o presente, né? Somos o presente, estamos vivendo o presente e a gente tem esperança que os futuros jovens, não o futuro do jovem, né? Mas os futuros jovens que virão, né? Assim como nós, entenda que a mudança parte da gente, né? E que essa união de diálogo entre as juventudes de diferentes estados, diferentes países, mas que convivem com clima, né, semelhantes, eles precisam entender que nós somos um único povo, né, e que somos nós juntos que fazemos a diferença. Então, eu acho que toda vez que a gente recebe um intercâmbio, ou que a gente vai a um intercâmbio, o que fica para a gente é a esperança de dias melhores, né? É a esperança de uma luta mais forte, mais unificada, porque o meu problema não é só o meu problema, porque aquilo que está me afetando não só me afeta,
mas está afetando outros companheiros jovens, né, de outros estados, de outros países. Então, quando a gente se une, a gente consegue construir muito. Então, fica aí, né, a esperança de uma nova construção, né, de modo que venha a fortalecer ainda mais o nosso trabalho, a nossa vivência, né, e também a esperança de fazer diferente ou de mostrar para a sociedade que a gente pode, né, construir um meio diferente de sobrevivência para o campo. Exatamente. E, para mim, eu acho que o compromisso de continuar com essa luta, o compromisso de continuar com a conscientização, né, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos sindicatos, mas dentro dos espaços políticos também, né, na conservação dos nossos biomas, dos nossos recursos naturais, assim como outros companheiros, né, que se antecederam a nós e que fizeram história. A gente está participando, né, tá realizando uma formação itinerante, né, sobre sindicalismo, onde a gente está revisitando a luta de João Pedro Teixeira, de Elizabeth Teixeira, de Margarida Maria Alves, e a gente está ali mergulhando a fundo no que foi a luta deles. Então, a ida ao município de Sapé, onde viveu João Pedro e onde viveu Elizabeth, a ida à Lagoa Grande, onde viveu Margarida, e isso nos recarrega, né? E nos incentiva a continuar na luta, pois eles deixaram já muita coisa consolidada para nós, né? E a gente precisa tomar esse compromisso de continuarmos com essa luta, para que futuramente as crianças de hoje, que amanhã serão os jovens, né, possam ter um futuro melhor, possam ter uma agricultura familiar consolidada, fortalecida, e que a gente consiga cuidar da nossa Mãe Terra. Perfeito. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa aqui, para que a gente termine essa conversa metendo o bico na questão. É o Mete o Bico, o quadro final de nosso podcast. Em poucas palavras, Edson, Adailma, somos 680 milhões de latino-americanos, cada um em sua especificidade, aprendendo a enfrentar e conviver, né, com as mudanças climáticas. Por que fazer essa análise, esse enfrentamento a partir do nosso semiárido, a partir do chão que nós pisamos? Mete o bico. É importante porque somos raiz desse semiárido. Então, ninguém melhor do que a gente para falar onde é que a ferida dói, onde é que tá mesmo o que realmente nos afeta, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que mete o bico é nisso mesmo. Ninguém melhor do que nós que moramos aqui no semiárido, que vivemos a realidade do semiárido, falar pelo semiárido, né? Então, eu acho que isso é importante. Dizer que a gente está sim na luta, a gente está sim aí com procurando parcerias, construindo políticas públicas, mas a gente não quer uma política pública que venha de cima para baixo, a gente quer que saia daqui, da nossa vivência, né, segundo as nossas experiências, para que de fato essa política pública faça efeito no nosso semiárido. E você, Edson? E não permitir, né, que pessoas que vivem em salas trancadas, com ar-condicionado, sem entender a nossa realidade, venha dizer o que é que a gente precisa, venha dizer o que é progresso e o que é desenvolvimento para nós. Quem sabe o que é desenvolvimento, progresso para nós somos nós que estamos no semiárido, que vivemos o dia a dia, que entendemos o contexto e a realidade dos camponeses, das camponesas e das juventudes e das crianças que vivem aqui. Então, para se discutir desenvolvimento, tem que se discutir com o povo camponês, com o povo do semiárido, porque somos nós que conhecemos a nossa realidade e sabemos o que é melhor para nós e para a nossa natureza. E viva o semiárido, viva o povo do semiárido que é vivo, assim como o semiárido. Viva as juventudes e viva a nossa América Latina que tanto aprende e ensina todos os dias.
Edson, muito obrigado pela sua participação. Adailma, você também, muito obrigado, viu? Foi um prazer bater esse papo com vocês. A gente que agradece o espaço, mandamos um abraço para todos os nossos companheiros, né, amigos e amigas de luta aí de Pernambuco, do Centro Sabiá, né, e que estamos aí, juntos e misturados na luta. Que massa. Fazendo uma construção, né, construção de um semiárido cada dia mais vivo, né, e cheio de vida. Gente, hoje eu conversei com a Adailma Ezequiel, jovem agricultora experimentadora, militante sindical, membro da coordenação executiva e política do Polo da Borborema. Também com a gente Edson Galdino, Edson que faz parte da coordenação executiva do Movimento de Juventude do Polo da Borborema. Também da coordenação executiva do Polo da Borborema. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, por nos acompanhar até aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou Twitter por Centro Sabiá. Agora, se preferir, pode nos encontrar pelo nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.